Glória a Deus, que bom estarmos aqui para podermos ministrar a palavra de Deus e com certeza a palavra de Deus ela é poderosa, ela é eficaz e se nós entendermos, e o valor da palavra de Deus, com certeza muitas coisas são diferentes, elas se tornam diferentes na nossa vida, na nossa caminhada. E hoje eu quero compartilhar uma palavra e com o título, com o tema Tempo de Recomeçar. E eu quero usar um versículo que se encontra no livro de Ruth, capítulo de número 1, versículo de número 6, que diz assim: Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Vou ler mais uma vez, talvez você não é muito familiarizado com esse texto, por isso eu quero ler uma vez mais. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Talvez você não conheça a história, mas Ruth era moabita e que se tornou bisavó do rei Davi e membro da linhagem do próprio Senhor Jesus Cristo. E ela tem uma dramática, mas também belíssima história. Talvez ela é igual a muitas pessoas, talvez até você que esteja me vendo, me ouvindo, talvez ela tenha uma história semelhante à sua. E eu quero mostrar para você que como Deus mudou a vida dela, através de um posicionamento dela, também com certeza Deus pode mudar a sua vida, pode mudar a sua casa, pode mudar o cenário, as circunstâncias que você está vivendo nesse dia, nesse tempo que se chama hoje. Então ela casou-se com Malom, filho de Elimeleque, alguns nomes um pouco difíceis para pronunciar, mas com certeza são pessoas que deixaram uma marca na história da Bíblia. E casou-se, então, filho de Elimeleque e Noemi, para em seguida ficar viúva e sem filhos. Então, essa história de Ruth casa com Malom, filho de Elimeleque e Noemi, que era a sogra dela, e logo ela acaba ficando viúva e também não tinha filhos, Então, para você entender um pouco mais da história. E em vez dela retornar para o povo dela, para os deuses que ela servia naqueles dias, em Moabe, ela decidiu recomeçar a sua vida. Veja, um cenário talvez que você nem imagina passar, mas ela ficou viúva, não tinha filhos e ela vivia entre o povo dela, entre os deuses naqueles dias que eles serviam, mas ela decidiu recomeçar a sua vida agora seguindo a sua sogra, seguindo a sogra dela para Belém. E o cenário que eles estavam vivendo não era um cenário assim favorável, um cenário de abundância, mas um cenário de escassez, um cenário de dificuldades, um cenário bem difícil. Eu aconselho você, se você não lê o livro de Ruth, você ler e com certeza você vai se surpreender com essa história. E Ruth, ela teve que aprender a lidar com as perdas. Ruth, ela teve que aprender, ou ela decidisse aprender a lidar com as perdas, ou ela ia ficar na situação mais difícil que ela já se encontrava. Então ela decidiu aprender com o quê? Com as perdas, a perda do marido, a perda enfim, dos seus amigos, familiares, do cenário que ela vivia. E para isso, ela, porém, aprendeu a lidar com o recomeço. Ela teve que lidar com o recomeço. E para isso ela dispôs-se o quê? Amar a sogra dela. É verdade, amar a sogra dela incondicionalmente. Ou seja, ela decidiu amar e seguir a sua sogra e fazer aquilo que fosse necessário fazer para que ela pudesse continuar vivendo. E ela tomou uma decisão de confiar o seu futuro às mãos do Deus de Israel. Veja, ela decidiu colocar a vida dela, colocar os sonhos dela, colocar os desejos dela, colocar a vida 100% nas mãos de Deus. O mesmo Deus que atuava ali na vida dela é o mesmo Deus que atua nos nossos dias. O mesmo Deus que surpreendeu a vida dela, o Deus que nos surpreende nesses dias. Então, mas veja, não foi uma decisão de outra pessoa, mas foi uma decisão dela mesma entregar-se totalmente a Deus, entregar tudo que ela tinha, na verdade,
né? Não restou muito na vida dela, mas aquilo que restou, ela decidiu colocar nas mãos de Deus. E Ruth, ela agiu com coragem e humildade. São duas áreas fundamentais na nossa vida, nesse tempo que nós estamos vivendo e que ainda vamos viver. Né? É determinante, né, agir com coragem e humildade. É dessa forma nós enfrentarmos os desafios, enfrentarmos os obstáculos, enfrentarmos aquilo que está pela frente, mas sabendo sempre que nós dependemos de Deus. Não é na nossa força simplesmente, não é na nossa sabedoria, não é no nosso dinheiro, nas nossas posses, mas é na dependência do nosso amado Deus. E Deus, ele providenciou para ela um marido nobre, um lar feliz e um filho promissor. Veja que estou encurtando a história, se você for ler, você vai ver que por ela agir com coragem, humildade, decidir seguir a sogra, decidir abandonar, deixar para trás aquele cenário de tristeza, de angústia, de dor, Deus se encarregou de providenciar para ela um marido promissor, um marido, né, nobre, um lar feliz, onde ela verdadeiramente viveu com alegria, e também um filho promissor. Da sua descendência nasceram reis e o próprio Jesus Cristo. O próprio Jesus, ele acabou estando junto nessa linhagem através da vida de Ruth. Um cenário, veja, meu amado, minha amada, um cenário cinzento das perdas foi transformado num horizonte multicolorido de conquistas maravilhosas. E tudo isso, ouça, tudo isso, porque Ruth se dispôs a recomeçar. Sim, ela se dispôs. Então eu quero deixar essa mensagem para você e dizer que é tempo de nós deixarmos o passado no passado. Sim, deixar o passado no passado e colocar os pés na estrada da esperança. Colocarmos o nosso pé, a nossa caminhada no cenário, ou seja, de esperança. As crises, ouça, as crises, elas não duram para sempre. Por mais que você tenha, talvez, ouvido noticiários, você tenha visto em vários lugares que essa crise vai pendurar por anos e anos, elas não duram para sempre. Não. Talvez você tenha enfrentado uma crise, talvez você venha enfrentar outras crises, mas ouça o que eu quero te dizer, o que a palavra de Deus deixa claro. As crises não duram para sempre. A dor que assola a sua alma hoje, ela vai passar. Na verdade, eu declaro que ela já passou. Ela já era, já ficou no passado, já não existe mais. É um tempo de refrigério e esse tempo já está vindo sobre a sua vida. O tempo de refrigério, o tempo de se alegrar, o tempo de erguer a sua cabeça, o tempo de você ver as coisas de uma perspectiva diferente, já chegou, já foi liberado sobre a sua vida. Não levante um monumento à sua dor. Recuse a levantar um monumento à sua dor. Olhe para frente, olhe para cima, olhe para Deus e saiba que Ele também pode conduzir a sua vida em triunfo, um triunfo constante, um triunfo dia após dia. Deus nos dá, Ele nos fez uma vida triunfante, ou seja, de triunfo em triunfo, não de derrota em derrota, não de desgraça em desgraça, não de dor em dor, mas triunfo em triunfo. Assim como Ruth venceu, eu declaro, você já é, porque Cristo já venceu, Cristo já te tornou, já te reconciliou com Deus e por isso não tem por que você não ter uma expectativa de uma vida abençoada, de uma vida próspera, de uma vida abundante. E eu quero declarar sobre você, decida recomeçar, decida deixar o seu passado no passado, decida erguer a sua cabeça, decida olhar para o alto, olhar para aquele que está sempre pronto para nos socorrer. Eu quero deixar essa mensagem para você e encorajar você. Né? Não levante, recuse-se a levantar um monumento à sua dor, à sua angústia, à sua tristeza, talvez até uma enfermidade, talvez até uma perda na sua vida. Saiba que Deus, Ele sempre tem o melhor para as nossas vidas. Amém? Vamos orar nesse momento. Quero louvar a Deus pela sua vida e declarar: esse tempo do choro, o tempo da angústia, o tempo do lamento já ficou para trás. Deixe ele no passado e decida como Ruth recomeçar. Decida encarar uma nova vida, de encarar as novas experiências que Deus tem para a sua vida. Pai, eu quero te agradecer
por esse amado, essa amada que está me ouvindo, assistindo essa mensagem. E eu quero declarar como foi na vida de Ruth também, na vida do meu amado, da minha amada, Senhor, um desejo de recomeçar, o desejo de seguir em frente, o desejo, crendo que o Senhor que começou essa boa obra é o Senhor quem vai completá-la. Pai, eu quero declarar que toda angústia, toda dor, toda enfermidade, toda tristeza, tudo aquilo que tem afligido, que quis roubar os sonhos, roubar a alegria, roubar a paz, trazer desânimo, depressão na vida desta pessoa agora, eu anulo, Pai, todas essas obras das trevas, todo esse cenário cinzento, esse cenário de derrota, esse cenário de dor, em nome de Jesus Cristo. E declaro um tempo novo, declaro os céus abertos, declaro um futuro certo, conforme a palavra do Senhor. Esse futuro é certo, não é incerto, porque esse futuro começou lá na cruz do Calvário, Jesus morrendo por nós, morrendo pelos nossos pecados, para nos dar uma nova vida. Assim eu declaro uma nova vida, um novo tempo na vida deste amado, desta amada, em o nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua atenção a essa mensagem. Eu creio que algo novo já começou na sua vida. Um forte abraço, permaneça abençoado, compartilhe essa mensagem, divulgue essa mensagem. Com certeza Deus fará maravilhas na sua vida e também através dessa sua posição. Permaneça abençoado.